Olá, galera! Então, a aula de hoje não é um conteúdo que tá lá no Aplique-se não, tá? Que vai ser cobrado para avaliação de vocês. Mas eu achei importante falar sobre essa aula, sobre triângulos, porque eu senti muita dificuldade de alguns alunos na realização dos cálculos que envolvem trigonometria, né? Que é o estudo do seno, do cosseno e da tangente. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para a gente relembrar uns conteúdos lá do ensino fundamental, que vai nos ajudar no estudo de trigonometria. Só que antes de falar de triângulos, eu quero relembrar com vocês a classificação dos ângulos. Vamos lá. Bom, um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Um ângulo menor que 90 graus, compreendido entre 0 e 90, é um ângulo agudo. E um ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso. Temos também o ângulo nulo, que é isso? De 0 graus, quando uma reta está sobre a outra e não forma ângulo nenhum. E temos também quando duas retas se encontram, né, e formam um ângulo de 180 graus, que é um ângulo de meia volta ou um ângulo raso, tá ok? Só para a gente relembrar esses nomes, que vai nos ajudar na classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Bom, antes, lembrando aqui, estudando a palavrinha triângulo. O prefixo tri quer dizer o quê? Três ângulos, consequentemente, 3 lados. Então, triângulo é um polígono, isto é, uma figura fechada, formada por lados retos, que possui 3 ângulos internos e 3 lados. Uma propriedade de suma importância que vocês não podem se esquecer dos triângulos é a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre quanto? Vocês se recordam? Pensa aí um pouquinho. A soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre 180 graus. Vamos ver. Bom, então a classificação dos triângulos em relação aos ângulos e tem também em relação aos lados, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em relação aos ângulos, observem aqui. Esse triângulo tem 3 ângulos de 60 graus, isto é, ângulos menores que 90 graus. Se chamam ângulos agudos. Por isso o nome desse triângulo é um triângulo acutângulo, porque tem ângulos agudos. Observe esse triângulo. Tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Tem um de 30 e um de 60. Lembrando aqui, a soma desses três tem que dar 180. 30 mais 60, 90. Com 90, 180. Aqui, ó, 60 mais 60, 120. Com mais 60, 180. Os 3 ângulos vão dar sempre um somatório de 180 graus. Aqui, por ter um ângulo de 90 graus, o nome desse triângulo é um triângulo retângulo. É um ângulo reto, isto é um ângulo de 90 graus. Observe esse último exemplo aqui. Eu tenho 2 ângulos de 30 graus e um ângulo de 120 graus. Observe que esse ângulo é maior que 90. Então, tem um ângulo obtuso. Por isso, o nome desse triângulo é triângulo obtusângulo, que é a presença de um ângulo obtuso. Então, o nome do triângulo pode ser, em relação aos ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Observe que sempre o final é o quê? Ângulo, tá? Então, relembrando, tendo ângulos agudos, acutângulo. Tendo um ângulo reto, retângulo. Por quê? Eu não vou poder ter 2 ângulos retos. Se eu tenho 2 retos, 90 com 90, já me dá 180. E a propriedade diz o quê? Que a soma dos 3 internos
dará 180. Então, vocês nunca vão ver um triângulo com dois ângulos retos, tá ok? A mesma coisa para o triângulo obtusângulo. Vocês só poderão ter, melhor falando, um ângulo obtuso. Nunca terá um triângulo com dois ângulos obtusos, por conta da propriedade dos ângulos internos, tá ok? Vamos ver agora a classificação em relação aos lados. Vamos lá. Por termos três ângulos agudos, melhor falando, por termos três ângulos iguais, automaticamente teremos três lados também iguais. Observem que esses riscos, esses traços em geometria significa congruência. O que é essa palavra congruência? Medidas iguais. Quer dizer que este lado é igual a esse, que é igual a esse. Isto é, tem tamanhos, medidas iguais. Então, se eu tenho três ângulos iguais, é porque eu terei três lados também iguais. Qual é o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Vocês se recordam? É o triângulo equilátero. Entendendo a palavrinha? Latero quer dizer lado, equi vem de equidade, isto é, igualdade. Então, é um triângulo que tem todos os lados iguais. Observando aqui, a gente tem três ângulos diferentes, 30, 60 e 90. Então, se os três ângulos são diferentes, os lados também serão diferentes. Qual é o nome do triângulo que tem todos os lados diferentes? É o triângulo escaleno. Isto é, três lados diferentes. E observem aqui que nós temos dois ângulos iguais. Dois ângulos de 30. Se temos dois ângulos iguais, consequentemente, teremos dois lados também iguais. Este lado é igual a esse. O nome do triângulo que tem dois lados iguais e um diferente é o triângulo isósceles. Dois lados iguais. Então, recapitulando. Em relação aos lados, eu posso ter um triângulo com os três lados diferentes. O nome dele é escaleno. Eu posso ter um triângulo com os três lados iguais, triângulo equilátero ou equilátero, como alguns pronunciam. E eu posso ter um triângulo com dois lados iguais. E o nome dele é isósceles. O triângulo que a gente vai estar estudando, mas em relação à trigonometria, é esse triângulo aqui, retângulo. Vamos agora para a aula de trigonometria.